Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Queridos, Shalom, como é que vocês estão? Que a Shalom do Pai, que excede o entendimento, venha no seu coração, na sua mente, Modim Lessinra, a todos. O Eterno os guarde, abençoe, prospere os seus caminhos. Hoje, queridos, nós estamos aí com esse estudo precioso. Mude suas palavras, mude sua vida. Que o Eterno traga no seu espírito essa meditação preciosa e importante. Que o Eterno fale ao seu coração. Vamos orar, querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Ministra aos nossos espíritos, fala em nosso coração. Livra-nos de toda sorte de males. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, que a nossa vida seja permeada com a tua bondade, com o teu querer e com o teu poder. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, vamos lá. Capítulo 5. O que você quer no futuro? Eu creio que o Eterno tem coisas reservadas para cada um de nós presentes que talvez nunca venhamos a abrir aqui na terra. O Eterno quer que recebamos, usemos e apreciemos, mas às vezes não entendemos como cooperar com Ele para receber as coisas na dimensão que Ele tem para a nossa vida, que é a dimensão espiritual, para a nossa dimensão aqui, uma dimensão natural. E o Eterno que vive com os mortos, que fala as coisas que não existem, que Ele previu e promete, como se elas já existissem, Romanos 4,17, é um dos grandes privilégios que nós temos, mas do qual frequentemente nós abrimos mão. É falar das coisas que ainda não se manifestaram como se elas já existissem. Com a nossa confiança, nossa fé e emuná, podemos alcançar a dimensão espiritual onde o Eterno está e falar as coisas que existem ali como se já fossem realidade nas nossas vidas aqui. Por exemplo, a palavra do Eterno nos encoraja a dizer que somos fortes mesmo quando somos fracos. Eu queria dar uma pausa aqui porque isso aqui é muito, muito profundo. Esse texto nós já estudamos em Joel, esse texto que é em Joel 3:10, forjai espadas e as vossas relhas, com as vossas relhas, e arado e lanças com as vossas podadeiras, e digo fraco, eu sou forte. Então, esse texto nós já estudamos juntos quando nós fizemos o Treiassá. Esse texto de Joel, ele trata justamente do inverso do que Yeshua tem para nossas vidas. Mas é justamente voltado para esse tempo que aqui estamos. Esse tempo que eu e você estamos aqui. Por que esse texto está mandando a gente pegar o arado e fazer arma desse arado? Das nossas podadeiras fazer arma e nós, diga o fraco, eu sou forte. Porque, queridos, é justamente isso que nós estamos por viver. Nós estamos num período onde nunca uma geração foi tão enfraquecida, tão fraca, né? Para lidar com lutas, não é? E eu gostaria de trazer a vocês essa preciosa meditação de um tempo onde nós somos convidados a pegar aquilo que é de plantio e transformar em arma. Nós, na nossa fraqueza, hoje nós estamos com algumas situações. Eu vi um caso de uma pessoa que foi numa ilha onde estava tendo um evento ali. Eu acredito que tinham muitos judeus também ali naquela ilha, e ele entrou, foi feito até um filme sobre isso, não é? E ele entrou lá, entrou atirando em tudo que ele via e que se movia ali. Ele matou muitos jovens que estavam em retiro naquele lugar, e alguns jovens ficaram num penhasco, escondidos num penhasco, sem respirar, sem fazer absolutamente nenhum movimento ali quando ouvia que aquele homem estava passando ali. E todos eles tiveram de ter energia para sobreviverem, para não lidarem com a morte. Depois que passou, e o evento, eles desabaram, né?
Eu me lembro também, na morte do meu filho, tinha tanta coisa para fazer, tinha de escolher caixão, tinha que escolher onde é que enterrar o menino, né, o corpo do menino, tinha de fazer qual roupa que ia colocar nele, tem a roupa adequada, né, para pôr no morto lá. A roupa é rasgada, né, não sei se vocês sabem, só coloca a parte da frente, a parte das costas eles não colocam no morto, né? Então é cada coisa lá que eu tive que ficar entendendo ali, não é? E naquele período eu tinha energia para o que eu estava fazendo, e depois, claro, desabei profundamente, não é? Mas o Eterno está dizendo para nós que nós vamos passar por um período onde nós vamos ter de pegar nossos instrumentos pacíficos e transformá-los em armas. E nós, na nossa fraqueza, vamos dizer, eu sou forte. Isso não é mentira. Nós vamos ter, eu já falei para vocês, tem uma cena emblemática, né, do Matrix, onde a Trinity cai, ela está segurando as armas apontadas e ela começa a dizer, levanta, Trinity, né? Nós não somos a favor da Trindade, por favor. Trinity é Trindade em inglês, né? Mas assim, queridos, eu acredito que aquilo muitas vezes é o que eu e você vamos ter de fazer com o caminho que está proposto diante de nós, que não vai respeitar velhos, né, idosos, não vai respeitar jovens, adolescentes, não vai respeitar crianças. Nós vamos ter de ter poder, nós temos de trabalhar com o tempo que nos aguarda diante de nós. Esse texto é contrário ao texto que nós temos em Yeshayahu 24. Se você ler ali o texto, você vai ver, 2, versículo 4. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas e os arados e lanças em podadeiras, e uma nação não se levantará mais contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse texto é exatamente o texto que está em Miqueias 4:3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas e os seus arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É o mesmo texto praticamente que o Eterno deu 2 vezes, dada a importância dos textos para nós, aonde nós vamos passar por um período de Joel, onde a Ruach HaKodesh vai ser derramada sobre toda a carne, mas nós temos de aprender a dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então eu não posso, eu não aguento, eu não estou aguentando mais, Não, queridos, se você falar isso, você está realmente enfraquecendo. Lembre-se de Joel 3,16, o Eterno brama em Sion, e se fará ouvir em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, queridos, a gente tem de aprender a mudar o nosso discurso, o nosso falar com a máxima urgência. Nós estamos sabotando as bênçãos do Eterno na nossa vida. Você tem alguma coisa que está te afligindo? Eu estou me sentindo sozinho. Por que você vai falar que você está se sentindo sozinho? Não é? Eterno, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vejo pessoas ao meu redor. Eu sei que o Senhor vai levantar pessoas para estarem caminhando comigo, estarem na minha vida, concordarem com as coisas que tu concordas. Ajuda, e já começa a profetizar o que você quer. Você profetiza o que você está vivendo hoje. Você profetiza o que você está vivendo hoje. É isso que a Joyce está dizendo. Nós cremos que somos fortes mesmo quando estamos fracos. Temos de falar isso. Cremos que a força do Eterno está à nossa disposição. Então, por que continuar dizendo que nós somos fracos? Vamos começar a falar com confiança, como o Eterno diz. Nós precisamos dizer o que Ele diz, fazer o que Ele faz, se quisermos ser o que Ele quer que sejamos, ter o que Ele quer que tenhamos. Vamos confessar as promessas dEle como se elas já existissem. Na verdade, elas já existem, elas só não foram trazidas para cá. Se Ele prometeu, Ele fará, queridos. Nós somos chamados para andar em confiança e não por vista. Em outras palavras, acreditamos no que o Eterno diz em Sua palavra, ainda mais do que acreditarmos do que nós vemos, do que nós acreditamos no que vemos.
Nós acreditamos na verdade no que o Eterno diz ou no que nós vemos? O que nós vemos são fatos, mas a palavra do Eterno é a verdade. A verdade é maior do que o mais poderoso dos fatos. Ora, a fé, a confiança, emuná, é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção da sua realidade, a fé percebendo como um fato real e que não é revelado aos nossos sentidos. Hebreus Judeus Messiânicos 11:1. Se eu mostrar a você o documento do meu carro, eu acredito que você não vai ter dúvida alguma acerca de eu ter esse carro ou não ter esse carro, na verdade, não é? Se eu mostrar para você, olha, esse aqui é o documento do veículo do meu esposo, não é? Então você não precisa ver o veículo, mas o fato de você ver o documento que está escrito aqui, esse carro pertence ao Orochi Carlos, e esse modelo é desse jeito, é desse modo. Você vai olhar lá o documento escrito e vai falar, olha, esse aqui é o carro do Orochi Carlos, não é verdade? Então, queridos, a palavra da mesma maneira é um título de propriedade de todas as coisas que nós precisamos na vida. Só porque você não está vendo, não significa que elas não estão preparadas, elas não existam na região espiritual, esperando para ser entregue nas nossas mãos. A palavra dele já é esse documento do que existe, queridos, basta a gente trazer para cá. Você olha para as coisas que existem e tem a impressão de que nunca mudarão? Você pensa com você mesmo dizendo, nunca eu vou ter dinheiro, eu nunca vou ser promovido no trabalho, eu tenho medo de ficar sozinho para sempre, ou sozinha para sempre, eu tenho medo de sentir sempre cansado e fraco. Ou você então está chamando a existência das coisas que o Eterno diz para você que existem, da mesma maneira que eu olho o documento do veículo e eu sei que ele existe. Eu me recordo uma vez que um juiz, ele pediu que eu levasse os documentos dos meus filhos, não é verdade? E eu tive que pegar todas as certidões, porque nas adoções o registro de nascimento é mudado, não é? E aí eu tenho um novo registro de nascimento, como se a criança adotada tivesse nascido de mim. O jovem, no caso ali, eram muito jovens, não é? E eu tinha também as guardas de permanência dos outros filhos que eu não pude adotar, não tinha idade de distância deles, tinha que ter 16 anos de diferença de idade para poder adotar, e alguns eu não tinha 16 anos de diferença de idade, como mãe adotante. Então, eu fiquei com a guarda de permanência. E quando eu peguei aqueles documentos e apresentei ao juiz, eu não tive que apresentar os meus filhos, eu só tive de apresentar os documentos. Evidentemente, aqueles documentos eram referentes à vida de pessoas. E nós temos promessas do Eterno, que são justamente dessa maneira. O que você quer no futuro? Você está cooperando com o que diz, com o que você quer, falando isso como se já fosse seu ou não? Você está se praguejando, você está se amaldiçoando, você está determinando coisas ruins sobre a sua vida. Eu sei que isso pode parecer um tanto inusitado, mas o que o Eterno pode fazer na sua vida é justamente isso. Se você falar, se você agir como Ele, você vai trazer a existência como Ele traz. E Ele quer que nós sigamos exatamente o exemplo dEle. Nós deveríamos estar dizendo, eu sempre terei recurso suficiente para suprir todas as minhas necessidades, com bastante para abençoar outras pessoas. Eu sou cabeça e não cauda. Eu irei crescer na vida, o Eterno me concede o seu favor. Estou cercado de bons relacionamentos que agradam ao Eterno. Eu sou forte no Senhor, porque Ele é minha força. A nossa confissão pode trabalhar ao nosso favor ou contra nossas vidas. Depende do que você escolhe fazer. Você pode fazer isso algo em particular durante seu tempo de oração, quando está sozinho dirigindo um veículo ou fazendo coisas simples que não exigem toda a sua atenção. Você diz o que o Eterno diz acerca do seu futuro. Seja inteligente, porque o Eterno fala coisas assim sobre você. Mas verbalizar todas as circunstâncias que nos cercam e os sentimentos que nos sobrevêm não é sábio. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nessa noite eu tive uma ministração do Eterno. Eu não sei quanto a você, eu vou falar sobre mim, tá? Quando alguma coisa me angustia, e eu compartilhei isso com vocês na semana passada,
eu tenho uma necessidade enorme de compartilhar com outra pessoa. E eu já procurei entender por que eu faço isso. Porque depois, a maior parte das vezes eu me arrependo. A maior parte das vezes que eu faço isso eu me arrependo depois. Então vamos lá. Por que eu faço? Eu caio na mesmice de fazer a mesma coisa. Se algo veio sobre a minha vida e que me trouxe um impacto profundo, eu já descobri que eu tenho a necessidade de um outro olhar sobre o que eu estou vendo. E é interessante, queridos, porque assim, vamos supor que o impacto que veio sobre a minha vida pode ser voltado a uma inimizade. Então eu vou procurar alguém que é a favor daquelas pessoas, ou daquela pessoa, ou daquela situação, para me dar um contraponto. Eu preciso de um contraponto. Eu ajo dessa maneira, eu preciso de um contraponto, tá bom? Eu já entendi qual que é o meu processo. Eu não procuro pessoas que vão me apoiar e falar, isso mesmo, essa pessoa não presta, olha que ingratidão. Eu não quero colo, eu já descobri que não é esse o meu problema. Quando me sobrevém algo contrário ao que eu espero, eu procuro alguém que vai me contrapor, vai dizer, olha, a maneira que você está vendo não é correta. Eu preciso de alguém que me dê subsídio para me desarmar, tá? Então, esse é um dos motivos porque eu já entendi que é um dos meus motivos. E o outro motivo, e que é o pior, esse daí é o que me traz culpa, é como se eu estivesse preparando alguém da minha confiança para algo ruim que vai acontecer. Essa é a pior. Essa é a pior. Por isso traz culpa. Né? Por isso que traz arrependimento posteriormente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma história fictícia aqui para vocês, mas que já aconteceu várias vezes. Tá? Já aconteceu várias vezes. Nós já acompanhamos várias vezes situações como essa. Né? Então, a esposa está com problema com o marido. E ela está vendo que aquilo lá vai dar em coisa ruim. Eles está indo para um caminho onde o casamento está indo para terminar. Então, a esposa, ela procura pessoas para compartilhar aquilo que ela está vivendo, no instinto dela do tipo assim, quando estourar isso daqui, eu não posso estar sozinha. O marido faz a mesma coisa. Entende? Então, o compartilhar, queridos, esse compartilhar é tão nocivo, do tipo assim, olha, quando aconteceu o que eu estou vendo, por isso que eu falo para vocês que eu me arrependo posteriormente. Aí o que acontece? O marido e a mulher voltam, ficam bem, resolvem, e essa amizade é comprometida. Porque, olha, essa amizade está a par de uma coisa que não era real no momento. Naquele momento era verdadeiro. Então, eu não sei vocês, mas eu estou na minha disciplina, do compartilhar as minhas expressões agora. Eu estou assim, Eterno, o que é para fazer sobre isso? Ele normalmente, queridos, o Eterno manda ou eu falar com a pessoa em questão, ou ele manda eu não falar nada. Ou ele manda eu falar. É que a gente tem pessoas que oram por nós, né? Nós temos um núcleo da nossa intimidade, onde nós temos pessoas que oram por nós. Mas mesmo no núcleo da nossa intimidade, nós temos de tomar muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos, porque a questão resolve e depois fica aquele climão com a pessoa que não sabe que aquilo foi resolvido, ou vai ficar lembrando, não viu o problema ser resolvido e vai falar, mas essa relação aí já teve problema no passado, isso aí é um casamento complicado ou uma situação complicada, não é? A pessoa que foi procurada por nós nesse momento de profunda angústia, normalmente é a pessoa com quem a gente não se resolve, tá? Então, eu venho trazer para vocês esse contexto de verbalização, principalmente quando for com pessoas que você ama de verdade, assim, você tem um relacionamento íntimo. Queridos, quanto mais nós pudermos guardar essas relações íntimas, porque a coisa, se tem amor, vai se resolver. Se tiver amor, vai se resolver. Aí não se resolve com a pessoa com quem você falou, se você não tiver uma relação íntima com essa pessoa, tá bom? Então, eu com meu marido, a gente está aprendendo cada vez mais a compartilhar menos sobre situações que exijam um estresse emocional da gente. Porque não tem como você não sentir o problema.
problema vem e você vai trabalhar com esse problema de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, não é? Mas a gente tem aprendido cada vez mais a não trazer sobre a vida de outras pessoas as questões que são críticas para nossas vidas, principalmente no momento de sofrimento. Cada vez mais eu tenho aprendido sobre isso, não é? Às vezes eu tenho a impressão que a minha boca pensa por conta própria. Ela quer colocar para fora todos os meus sentimentos, todo o pensamento negativo que se passa na minha mente. Como as Escrituras diz, ela verdadeiramente é como uma fera selvagem difícil de domar, a língua, né? Falando do texto de Tiago e Iacov. Estamos na página 57, tá, queridos? Entender o poder das palavras irá ajudar-nos a sermos mais cuidadosos com o que dizemos. Se você quiser continuar a ter o mesmo problema, simplesmente continue falando sobre ele. Mas se você quer ficar livre dele, fale sobre a resposta do seu problema, como se fosse manifestar a qualquer momento, como o Eterno diz acerca daquela questão. Tá bom? Às vezes acontecem coisas com os meus filhos, ou situações angustiosas, e eu já começo a pronunciar: o Eterno não me deu filhos para calamidade, o Eterno não me deu filhos para calamidade, não é? A minha descendência será próspera na terra. Eu começo a pronunciar tudo que o Eterno diz acerca deles. A minha primeira lição sobre o poder das palavras, eu cresci cercada de uma atmosfera muito negativa, e por isso, quando criança, eu desenvolvi uma mentalidade e atitude de palavras muito negativas. Eu idem, viu, queridos? Quando comecei a estudar seriamente a palavra do Eterno, ele me convenceu da minha negatividade e me ensinou que isso era mal aos ouvidos dele. Eu fiz um esforço diligente para não dizer coisas negativas, mas depois de vários meses de se passarem, eu ainda tinha a impressão de que as circunstâncias ao meu redor não haviam mudado. Fui então falar com o Eterno reclamando: ó Eterno, eu parei de ser negativo e nada mudou. E eu vi muito claramente ele falando no meu espírito: você realmente parou de falar palavras negativas. O problema é que você não começou a falar nada positivo. Naquela época eu não sabia nada sobre os princípios que estou compartilhando nesse livro, de modo que posso dizer verdadeiramente que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, me deu uma revelação com relação ao poder das palavras. Eu senti que deveria fazer uma lista de afirmações que estavam na palavra do Eterno, que gostaria de ver acontecer na minha vida, e comecei a confessá-las em voz alta 2 vezes ao dia. Eu fiz isso diligentemente, e com o passar do tempo eu vi mudanças drásticas na minha vida. Na época em que fiz a lista, eu posso dizer com segurança que nenhuma das coisas que confessei era um fato na minha vida, mas eram verdades na palavra do Eterno. Eram coisas que eu queria ver acontecer, que existiam na dimensão espiritual onde o Eterno habita. E essa lista original que fiz em 1976, por isso esse livro é tão importante. Eu considero essa lista, queridos, da página 58, 59, 60, 61, um dos fatores mais importantes de revelação da Joyce, deste livro, né? E eu queria falar algumas pronúncias, não é? Eu sou uma nova criatura no Messias, e as coisas velhas se passaram, tudo na minha vida se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então ela pegou texto das Escrituras e ela passou a pronunciar: morri e ressuscitei no Messias, e agora estou assentada nos lugares celestiais. Efésios 5,6. Estou morta para o pecado e viva para o Eterno. Romanos 6,11. Eu fui liberta, eu sou livre para amar, para adorar, para servir, para confiar, sem medo de ser rejeitada ou ferida. Yohanan João 8,36, Romanos 8,1. Eu sou crente, não sou alguém que duvida. Marcos 5,36. Eu conheço a voz do Eterno e sempre obedeço ao que ele me diz. João 10, 3, 5, 14, 16, 27, 16 a 27, 14, 15. Eu amo orar, eu amo louvar, eu amo adorar ao Eterno. 1 Tessalonicenses 5,17, Salmo, Terrilim 34,1. O amor do Eterno foi derramado no meu coração pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Sagrado. Romanos 5,5. Eu me humilho e o Eterno me exalta. 1 Kéfas 5,6. Eu sou criativa porque a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, vive em mim. Yohanan João 14,26. 1 Coríntios 6,19.
Eu amo todas as pessoas, eu sou amada por todas as pessoas. 1 João 3,14. Eu atuo com todos os dons da Ruach Kodesh, seja línguas, interpretação de línguas, operação de milagres, discernimento de espíritos, a palavra da confiança, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, as curas e a profecia. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Eu tenho um espírito ensinável, eu sou uma pessoa ensinável. 2 Timóteo 2, 24. Eu vou estudar a palavra do Eterno, eu vou orar, não me deterei diante disso. 2 Timóteo 2, 15, Lucas 18, 1. Eu nunca me canso ou me farto de estudar a tua palavra. Quando eu oro, quando eu ministro, quando eu busco ao Senhor, eu sinto-me alerta, cheia de energia. À medida que eu estudo, eu fico mais alerta, mais cheia do teu poder, da tua energia. 2 Tessalonicenses 3,13 e Shayahu Isaías 40, 31. Eu sou praticante da palavra, eu medito na palavra o dia todo. Yaakov 1:22, Tehillim 1:2. Eu sou ungida do Eterno para o ministério, aleluia. Lucas 4:18. Trabalhar é bom, eu gosto de trabalhar. Eclesiastes 5:19, Correlete. Faço todo o meu trabalho com excelência e com grande prudência, aproveitando ao máximo todo o meu tempo. Eclesiastes 9:10, Correlete 9:10, Mislei, Provérbios 22:29, Efésios 5, de 15 a 16. Sou uma mestra na palavra. Matitiago 28:19, Romanos 12:7. Eu amo abençoar as pessoas, eu amo apresentar as boas novas. Matitiago 28:19 e 20. Eu sou compreensiva com todas as pessoas e sinto compaixão por elas. Marcos 16:18. Eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16:18. Eu sou uma pessoa responsável, eu gosto da responsabilidade, estou à altura de toda a responsabilidade no Messias Yeshua. 2 Coríntios 11:28 e Filipenses 4:13. Eu não julgo meus irmãos e irmãs no Messias Yeshua segundo a carne. Eu sou uma mulher espiritual e eu não serei julgada por ninguém. Yohanan 8:15, Romanos 14:10, 1 Coríntios 2:15. Eu não odeio o que há. Eu não odeio e não há em mim falta de perdão. 1 Yohanan 2:11, Efésios 4:32. Eu lanço todos os meus cuidados sobre o Eterno, porque Ele cuida de mim. 1 Kéfas 5:7. Eu não tenho espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. 2 Timóteo 1:7. Eu não tenho medo do rosto dos homens, eu não tenho medo da ira de homem algum. Jeremias 1:8. Eu não tenho medo, não me sinto culpada ou condenada. 1 Yohanan 4:18, Romanos 8:1. Eu não tenho uma postura passiva em relação a nada. Eu lido com todas as situações em minha vida imediatamente. Mislei 27:23, Efésios 5:14, 15 e 16. Eu levo todo o pensamento cativo à obediência de Mashiach e Yeshua, expulsando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Eterno. 2 Coríntios 10:5. Eu ando na Ruach, no Espírito em todo o tempo. Gálatas 5:16. Eu não dou lugar ao diabo em minha vida, ao inimigo. Eu resisto ao inimigo e ele tem de fugir de mim. Efésios 4:27 e Tiago 4:7. Estou atenta ao inimigo contra todas as suas mentiras enganosas e eu as expulso e eu escolho acreditar na palavra do Eterno. João 8:44, 2 Coríntios 2:11 e 10:5. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Shayahu 54:17. Olha, gente, vocês peguem esses textos, amados, anotem esses textos, comam esses textos, deixe que eles frutifiquem dentro do seu espírito. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o inimigo use meu espírito como um depósito de lixo, meditando coisas negativas que ele me oferece. Mislei, Provérbios 23:7. Eu não tenho de mim mesma um conceito mais elevado do que eu deveria ter. Romanos 12:3. Eu sou lenta para falar, rápida para ouvir, lenta para mirar. Yaakov 1:19. O Eterno abre a minha boca e nenhum homem pode fechá-la. O Eterno fecha a minha boca e nenhum homem pode abri-la.
Risgalos 3:7. Eu não digo coisas negativas, Efésios 4:29. Estou determinada a não transgredir com a minha boca e declararei a justiça e o louvor do Eterno todos os dias, em todo o meu dia. Tehillim 17:3, 35:28. Sou uma intercessora, 1 Timóteo 2:1. A lei da bondade está na minha língua, a mansidão está no meu toque, a misericórdia e a compaixão estão nos meus ouvidos. Mislei, Provérbios 31:26. Farei o que digo que irei fazer, e chegarei aos lugares na hora combinada. Lucas 16:10. Segunda Kefa 3:14. Essa aqui, queridos, olha, eu estou profetizando todos os dias sobre a minha vida que pare de acontecer coisas. Eu tenho que contornar essas coisas. Misericordioso Pai, nunca firo uma irmã ou um irmão com a palavra da minha boca. Efésios 4:29. Sou alguém que sempre encoraja as pessoas positivamente, edifico e levanto, nunca derrubo nem destruo. Romanos 15:2. Clamo ao Eterno Altíssimo que age em meu favor e me recompensa. 2 Crônicas 16:9. Cuido bem do meu corpo, como corretamente, tenho boa aparência, sinto-me bem e peso quanto Deus quer que eu pese. 1 Coríntios 9:27, 1 Timóteo 4:8. Expulso demônios, nada mortal pode me ferir. Aí ela usa texto de Marcos 17:18. A dor não pode ter êxito contra o meu corpo, porque Yeshua levou toda a minha dor. Ishaiahu 53:4 e 5. Eu não me apresso e nem corro, eu faço uma coisa de cada vez. Mislei, Provérbios 19:2 e 21:5. Uso o meu tempo com sabedoria, e todo o meu tempo de oração e de estudo é gasto sabiamente. Efésios 5:15 e 16. Sou uma esposa obediente, e não há em mim nenhuma rebelião contra o meu esposo. Efésios 5:22 e 24. 1 Samuel 15:23. Meu marido é sábio, é rei e sacerdote no nosso lar. Ele toma decisões com base na direção do Eterno. Mislei, Provérbios 31:10 a 12. Risgalos 1:6. Mislei, Provérbios 21:1. Todos os membros da minha família são abençoados em seus feitos. Somos abençoados quando entramos e quando saímos. Devarim 28, versículo 6. Meus filhos amam orar e estudar a palavra. Eles louvam o Eterno com ousadia abertamente. 2 Timóteo 2,15. Meus filhos fazem escolhas certas de acordo com a palavra do Eterno. Tehillim 119 e 130. Ishaiahu 54:13. Todos os meus filhos têm muitos amigos crentes. O Eterno separou uma esposa e um marido crente para cada um deles. 1 Coríntios 15:33. Eu sou uma abençoadora. É mais abençoado dar do que receber. Eu amo abençoar. Eu sempre tenho recurso suficiente para dar a outras pessoas. Atos 20:35, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Eu recebo convites para conferências pessoalmente, por telefone e por e-mail todos os dias. Risgalos 3, 7 e 8. Eu sou muito próspera. Eu prospero em tudo onde coloco a minha mão. Eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida espiritual, financeira, mental e social. Bereshit, Gênesis 39:3. Yehoshua, Josué 1:8. Terceira Yohanan, 3 João 2. Tudo que tenho está pago. Eu não devo nada a ninguém, exceto o amor. Esse texto não foi colocado, queridos. Eu até, na hora que eu estava fazendo o estudo, eu tinha separado para pegar e acabei não pegando, não é? Deixa eu pegar aqui para a gente até anotar, queridos. Anota aí no teu livro, para não ficar assim. Romanos 13:8, tá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a Torá. Queridos, esse texto, que é justamente o motivo porque eu gostaria imensamente, tenho orado ao Eterno como fazer isso, não é? Só deixando claro aí, Romanos 13:8, anota aí, porque por algum motivo não ficou no livro, tá, queridos? Pelo menos na minha impressão não está, não sei como está na tua página 61, né? Mas essas coisas, amados, você pode fazer a tua própria lista, você pode separar a tua própria lista, você pegar os textos onde o Eterno está falando com você. Mas essa lista, queridos, ela tem tanto a ver com a minha vida pessoal,
com as minhas intercessões, que ela se tornou para mim uma lista dileta. Mas é muito importante que você pegue cada texto, escreva os textos no espaço. Aqui não vai ter espaço para você fazer isso. Então pega um caderno e faz a lista. Pega essa lista aí que começa na página 57 e vai até a página 61. Faz a lista, queridos. Ah, Céu, mas eu não tenho filhos. Então ora lá, você quer ter filhos? Você pode até ter filhos espiritual, porque o Eterno faz com que a estéril more em família e seja mãe de filhos. É o que está na promessa do Eterno isso. Você pode ter muitos filhos espirituais, não é? Olha, Céu, mas eu não sou uma palestrante. Mas o que é que qual a tua área de trabalho? Pega a tua área de trabalho e diz lá a palavra concernente. O Eterno diz que prosperaria toda a obra das minhas mãos. Eu sou próspero em todas as obras das minhas mãos, porque o Eterno disse que eu seria. E cumpra a tua parte. Muitos são ávidos em cobrar do Eterno alguma coisa, mas muito resistentes em fazer a sua própria parte. Continuando na página 61, eu não falava com outra pessoa quando fazia essas confissões. Geralmente ficava sozinho em casa, simplesmente dizia em voz alta, como um ato de confiança, de emuná, de fé. Todas elas eram promessas da palavra do Eterno, de modo que eu estava simplesmente concordando com ele. Quando comecei a confessar que todos os meus filhos se casariam com maridos e esposas crentes, os 3 mais velhos tinham 14, 12 e 10 anos. Meu filho mais jovem nem havia nascido ainda, mas hoje a confissão que fiz há 35 anos é uma realidade. Eu nunca havia sido convidada para falar em lugar algum quando eu comecei a confessar, mas comecei a confessar que receberia oportunidades todos os dias, e agora eu falo em todo mundo, diariamente, pela televisão, pelo rádio, além de viajar frequentemente para ministrar em eventos. Estes são apenas 2 exemplos, mas ainda fico impressionada com o estado da minha vida antes de fazer essas confissões, comparado com a maneira que está agora. A palavra do Eterno nos diz repetidas vezes para meditarmos nos preceitos que o Eterno tem para nossas vidas, para meditarmos na sua palavra. Meditar significa refletir continuamente sobre algo, mas também significa balbuciar, conversar em alta voz consigo mesmo, declarar alguma coisa. Você pode pegar a minha lista e adaptá-la à tua vida e às circunstâncias que te cercam, e depois medite nela, confesse e veja como o Eterno se move. Queridos, isso é tão sério, mas é tão sério. Quando você fizer isso, não pense que você está fazendo um mantra, né? O Michael Jackson lá, eu sou um sucesso, não é? Não é isso, queridos, do meu coração. Mas quando nós pronunciamos o que o Eterno pronuncia, as coisas têm de mudar no nosso contexto para se adequar àquilo que nós estamos declarando e dando como ordem. Que o Eterno fale ao seu coração a importância dessas meditações. Nós vamos depois continuar, se o Eterno quiser, e vivermos em declaro e decreto, e eu espero de todo o meu coração que essa mensagem tenha falado ao seu coração e você aprenda, não é? Outro dia me perguntaram, Céu, eu posso orar em silêncio? Claro, você pode orar, mas a palavra orar, né? A palavra orar vem de oração, e oração tem sujeito e predicado. E quando eu tenho uma oração, eu tenho de falar essa oração. É importante que você pronuncie essas palavras. Que o Eterno fale ao seu coração poderosamente em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para falarmos o que o Senhor fala, pronunciarmos o que o Senhor pronuncia, fazermos o que o Senhor diz que deveria ser feito. Coopera conosco para o bem e nos ajude, Pai, a sermos profetas de bênção sobre a nossa vida, sobre o que nós amamos, sobre os nossos filhos, e não aquilo que nós vemos comumente, Pai, recorrentemente, nos trazendo tanta dor, tanta angústia ao nosso espírito e mudando a Tua verdade na nossa vida. Ajuda-nos, bondoso de Israel, é o que eu te suplico, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu.
Judia Messiânica, Céu Mendes. Shalom.